Meus irmãos, abramos a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 3, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 10. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 10. Quem encontrou, diga amém. Nos diz assim a palavra do Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinadas. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela leitura dessa palavra. E como já foi orado, nós pedimos ao Senhor que esse texto, essa exposição, ó Deus, seja aplicada no coração do teu povo. Que a tua palavra, Senhor, vá, produza o resultado com o qual está sendo mandada, para a glória do teu santo nome. Nós que a ouvimos, possamos ser edificados e possamos entender a beleza e a grandeza e a importância desta tão maravilhosa graça e desta obra redentora de Cristo em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como já foi dito pelo nosso pastor, nós estamos trabalhando nesta conferência o tema A Maravilhosa Graça. E logo pela manhã nós abordamos a respeito dos meios de graça. E nós falamos que os meios de graça é como uma mangueira que Deus determinou para que as bênçãos dele, ministradas ao seu povo, pudessem ser derramadas sobre as nossas vidas. Então imagine que os meios, as formas que Deus estabelece é esta mangueira, e a graça de Deus é a água que vai correr por essa mangueira. Então, para que eu possa desfrutar das bênçãos do Senhor, eu preciso entender, como nós falamos pela manhã, que a leitura da palavra, que a oração, que a comunhão com os santos, que o culto ao Senhor, que a evangelização são meios que Deus determinou pelos quais nós seremos ricamente abençoados por Ele. Mas quando nós pensamos em graça, nós precisamos entender que a graça, ela é um favor imerecido. A palavra graça tem esse significado, é algo que nós não merecemos. Quando nós falamos que a salvação é pela graça, nós estamos dizendo que a salvação, ela nos é dada independente do que nós fazemos
ou do que nós deixamos de fazer. A salvação, ela não está baseada nas nossas obras. A salvação, ela está afirmada unicamente na graça de Deus. E a graça e a obra da redenção de Cristo, meus irmãos, é uma das bases da fé que precisa nortear a nossa vida e que precisa nortear essa mensagem cristã e esta doutrina da salvação. A mensagem cristã, ela se torna manca sem um dos focos centrais de sua transmissão, se ela não tiver a graça de Deus e a redenção de Cristo como prioridade da sua mensagem. A obra redentora da morte de Cristo, neste caso, a doutrina da salvação, é o foco da nossa fé. Se você perceber, todos os hinos que nós cantamos do começo do culto até agora, estava falando sobre um Cristo que se entregou por pecadores. Nós cantamos o nome de Jesus, nós falamos o nome de Jesus, nós cantamos a obra da redenção, um Deus perfeito, um Deus santo, que deixou a sua glória, que abandonou a sua glória, que se fez carne, que se encarnou, que se tornou homem, para assumir o nosso lugar, para poder receber a culpa, ou receber o castigo pela culpa dos nossos pecados. Nós cantamos isso em todas as músicas. Às vezes nós cantamos e não percebemos o que estamos cantando. Então a mensagem central da salvação é um Deus santo e perfeito, que deixou a sua glória, que deixou o que tinha de mais perfeito para se tornar um homem, para assumir o nosso lugar, para nos substituir, para receber sobre si o que nos era devido. Se nós falamos que a graça é um favor imerecido, a misericórdia de Deus podemos expressar da seguinte forma: graça é quando nós recebemos aquilo que não merecemos, e misericórdia é quando nós não recebemos aquilo que nós merecemos. Deus, por sua misericórdia, não nos deu o que nós merecíamos, o castigo eterno, a punição pelos nossos pecados, a punição pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Pelo contrário, Ele envia o seu Filho, Ele manda o seu Filho, Ele traça na eternidade um propósito, Ele traça na eternidade um plano para salvar todos os pecadores. E diante disso, para entendermos melhor sobre a obra da salvação, nós precisamos compreender o que chamamos de tríplice ofício de Cristo, o qual Ele exerceu tanto em seu estado de humilhação, como no seu estado de exaltação. O estado de humilhação de Cristo é quando Ele assume essa forma humana, é quando Ele se torna homem, é quando Ele encarna. Isso se chama estado de humilhação. O estado de exaltação é quando Ele ressuscita e é assunto aos céus e recebe o nome acima de todo nome, e diz a palavra do Senhor que é o nome de Jesus, se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra. Então Ele exerce esse ofício tríplice, e esse ofício ele está figurado no Antigo Testamento, nos ofícios proféticos, nos ofícios sacerdotal e no ofício real. Os profetas, os sacerdotes e os reis do Antigo Testamento eram o que nós chamamos na teologia de um tipo de Cristo. Eram pessoas que estavam exercendo a função do verdadeiro profeta, do verdadeiro rei e do verdadeiro sacerdote que viria. Como profeta, ele nos revela a vontade de Deus e a pessoa de Deus. Cristo é o profeta dos profetas. Ele é o sumo profeta, se assim podemos dizer. Diante dele não existe nenhum outro. Como sacerdote, ele é o nosso mediador diante de Deus. Oferece a si mesmo uma só vez em sacrifício para satisfazer a justiça divina e nos reconciliar com o Pai, e vivendo sempre para interceder por aqueles que se achegam a Deus. Ele é o nosso sacerdote.
No Antigo Testamento, somente o sumo sacerdote poderia adentrar a presença de Deus. O povo não tinha acesso à presença de Deus. O povo não podia desfrutar daquela glória maravilhosa, mas Cristo é o nosso sumo sacerdote. No Antigo Testamento, todos os anos, um sacerdote precisava entrar nos Santos dos Santos. Quando esse sacerdote morria, outro sacerdote precisava ser levantado. Mas Cristo não. Uma vez que ele morre, ressuscita, ele se torna o nosso sumo sacerdote e nós não precisamos de nenhum outro. Nós não precisamos de representação. Nós não precisamos de ninguém que interceda por nós, que ore por nós, que vá à presença de Deus por nós, a não ser a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote. Como rei, ele governa como vice-regente do Pai sobre o mundo, protege o seu povo e conquista vitória sobre todos os seus inimigos. O mundo pode estar em crise, os países podem entrar em guerra, as pessoas podem se desesperar, a bolsa pode subir ou pode cair, as riquezas podem se acabar, os governantes podem se corromper, mas o grande rei, o Senhor Jesus, ele está sentado no trono, reinando sobre tudo e todas as coisas. Ele vive para todo sempre. Então, entendendo isso, assim vejamos agora 3 pontos, meus irmãos, que são necessários analisarmos para entender ou que nos ajudarão a compreender melhor sobre a graça e a obra redentora do Senhor. Em primeiro lugar, vejamos aqui a graça de Deus, e aqui eu coloco na vida dos pecadores, porque esta é a razão e este é o foco dessa mensagem. A graça de Deus manifestada na vida dos pecadores. E aqui 2 pontos são necessários analisarmos para entendermos o que é a graça. Então, em primeiro lugar, a graça ela é um dom imerecido de Deus, oferecido a pecadores indignos. A graça não é algo que nós recebemos porque merecemos. Ela é um dom, ela é um presente, ela é uma dádiva, é algo que nós não tínhamos e Deus nos dá. Ele não dá a pessoas perfeitas. Ele não dá a pessoas sãs, Ele não dá a pessoas que não são culpadas. A graça de Deus é um dom, é um presente a pessoas que não merecem, a pessoas indignas, a pessoas, como diz o apóstolo Paulo, que eram inimigas de Deus. Deus olha para os seus inimigos e dá a eles um presente. O apóstolo Paulo, escrevendo em Efésios capítulo 2, versículo 8 a 9, ele diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Olha o que ele diz: isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Os reformadores, eles enfatizavam que a graça é totalmente soberana e eficaz, um reflexo do amor incondicional de Deus por sua criação. João Calvino vai dizer o seguinte: portanto, é claro que o homem é redimido pelo simples dom da graça de Deus, e por isso ele é justificado por esse mesmo dom, e a sua salvação depende unicamente da graça gratuita de Deus. Quando dizemos que a fé é o único meio pelo qual recebemos a justificação, o perdão dos nossos pecados, queremos dizer que esta justificação é um dom gratuito, que não é concedido em consideração a qualquer mérito do homem, mas que é dado livremente por Deus. Portanto, precisamos constantemente ser lembrados da graça gratuita de Deus. Qualquer mérito humano não tem lugar aqui. Ele continua dizendo: toda boa obra que os homens possam fazer é inútil para merecer a graça, pois a justificação dos homens é a obra da graça. Em outras palavras, resumindo, ele está dizendo: nada do que o homem faça pode justificar os seus pecados. Se os homens foram justificados, foi unicamente pela maravilhosa graça de Deus, foi unicamente por este dom gratuito, e ele enfatiza: foi de graça, nós não fizemos nada,
nós não demos a Ele nada. A palavra do Senhor diz que Ele nos chamou, Ele nos salvou, sendo nós ainda pecadores. Você lembra quando você se converteu? Quando você conheceu o Evangelho? Você lembra pelos caminhos que você estava andando? Você lembra o que você estava fazendo? O que era que você estava fazendo de bom para Deus? Absolutamente nada. Tudo que você fazia era contrário à natureza do Senhor. Mas Ele, por seu grande amor, Ele vai ao nosso encontro e derrama sua graça sobre nós. Segundo, sem a graça de Deus, a humanidade estaria irremediavelmente perdida. João Calvino diz: Deus jamais encontrará em nós algo digno de seu amor, senão que Ele nos ama porque é bondoso e misericordioso. Meus irmãos, se Deus olhar para nós, se Deus olhar para as nossas ações, se Deus olhar simplesmente para as coisas que nós fazemos sem a pessoa de Jesus Cristo, Ele não encontrará nada digno em nós. Portanto, a graça é a manifestação da misericórdia divina, que nos resgata do pecado e da morte eterna. A graça é essa manifestação dessa misericórdia. Lembre do que eu falei logo no início. A misericórdia é quando Deus não nos dá o que nós merecemos. A graça é essa manifestação, é Deus manifestando a sua misericórdia, dizendo: vocês merecem isso, mas eu não estou os dando. Charles Spurgeon vai dizer o seguinte, ele diz: não importa o quão pecador o homem possa ser, ainda assim a luz do dia desce sobre ele sem ser convidada ou procurada. Tal é a graça de Deus, aonde ela vem, não vem porque é pedida ou merecida, mas simplesmente da bondade do coração de Deus, que é como o sol, que abençoa como Ele quer. Ele diz: essa graça de Deus, ela não vem porque é procurada, ela não vem porque ela é pedida, não, ela é algo que vem simplesmente pela bondade de Deus. Ninguém pede para que o sol venha e clareie o seu dia. Não, o sol vem e clareia a todos quanto Ele puder. Assim é a graça de Deus sobre a vida de todos os pecadores. Ela vem sobre todos aqueles que o Senhor quer, sem que eles peçam, sem que eles clamem e sem que eles vá ao encontro do Senhor. A segunda coisa que nós temos aqui, o segundo ponto. Primeiro, nós temos a graça de Deus na vida dos pecadores, mas agora nós temos a obra redentora de Cristo para salvar os pecadores. Se nós entendemos que a graça, ela é essa misericórdia de Deus, essa manifestação de Deus em nos dar o que nós não merecemos, aí nós perguntamos, e façamos a seguinte pergunta: o que foi que Ele me deu? Se a graça é um presente, a redenção de Cristo é a manifestação dessa graça visível para todos nós. A obra redentora de Cristo é o coração da fé cristã. A encarnação, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo foram ordenadas por Deus desde a eternidade para a salvação dos seus eleitos. A palavra do Senhor diz que o Cordeiro foi morto antes do mundo ser formado. A obra redentora de Cristo é esta encarnação, é esta vida dele, é a morte, é a sua ressurreição manifestada a cada um de nós que somos os seus eleitos. O apóstolo João, escrevendo no seu Evangelho, capítulo 3, 16, citando as palavras de Jesus, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Às vezes nós lemos esse texto e por já ser tão conhecido, nós acabamos tornando esse texto um clichê.
e deixando de crer, ou melhor, não deixando de crer, mas deixando de enxergar a profundeza desta mensagem. Olha o que o Senhor, o próprio Jesus está dizendo, ele disse: Deus amou o mundo. O apóstolo João vai dizer: não foram vocês que amaram a Deus, Deus amou vocês. Então, a ação salvadora é de Deus. A ação inicial é de Deus. Deus é quem dá o primeiro passo para nos salvar. Não fomos nós, meus irmãos. E louvado seja Deus por isso, porque a obra salvadora, a minha salvação, não dependeu de absolutamente nada do que eu fiz. Não dependeu nada de mim. Aconteceu unicamente, exclusivamente no coração de Deus. Ele diz: Deus amou o mundo. E aí o que é que ele faz? Ele deu ao mundo. Ele deu aos seus eleitos, ele deu àqueles que creem na sua mensagem, ele deu este seu filho, a quem? Aos que creem, aos que acreditam nele, aos que creem na sua palavra. Ele não só nos ama, mas veja como ele providenciou para nós o que nós chamamos de um sacrifício substituto. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Todos nós pecamos, todos nós quebramos os mandamentos do Senhor, todos nós desobedecemos a lei do Senhor, todos nós fizemos o que é mal perante os olhos do Senhor. Nós somos dignos de receber esse salário, somos dignos de receber a morte, e a morte aqui não é a morte física, é o que chamamos de morte espiritual ou morte eterna, é uma separação para todo sempre do Senhor. Nós merecemos isso, mas ele enviou seu filho como substituto. O salário do pecado é a morte, mas nós não precisamos morrer, nós não tivemos que morrer para sermos salvos, porque Cristo morreu por nós. Ele foi o Cordeiro de Deus, ou ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E mundo aqui é eu e você. Deus, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o meu e o seu pecado. A confissão de fé, a nossa confissão de fé da Aliança das Igrejas Congregacionais diz o seguinte: aprove a Deus em seu eterno propósito escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para, de acordo com a sua aliança, feita entre ambos, ser o mediador entre Deus e o homem. O profeta, sacerdote, rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo, e deu-lhes desde a eternidade um povo, para ser a sua semente e para no devido tempo ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Louvado seja Deus por isso. Deus fez um pacto com o seu filho e o enviou como representante, como nosso profeta, como nosso sacerdote e como nosso rei. Assim, a morte de Cristo na cruz foi um sacrifício substitutivo, onde ele tomou sobre si os nossos pecados e a punição que merecíamos. Meus irmãos, diante dessa verdade, veja isso. Vejamos quão é profundo e quão rico é o amor de Deus para conosco. A obra redentora de Cristo para poder salvar um pecador. Vejamos ainda aqui dentro disso uma outra coisa. Nós entendemos aqui e precisamos perguntar qual é a necessidade dessa redenção. Os reformadores, eles sublinharam a total depravação do ser humano e a necessidade absoluta da redenção através de Cristo. Martinho Lutero afirmou: todos os homens estão sob o poder do pecado. Não há ninguém que possa se salvar. Ele está dizendo: todos os homens estão sob o poder do pecado. Todos nós estamos sobre o poder dele, ou estávamos sobre o poder dele. Ninguém pode se salvar por si só. Lutero viu o pecado original como uma corrupção tão profunda que somente a intervenção divina poderia resgatar a humanidade.
ainda que alguém nascesse, ainda que alguém crescesse, ainda que alguém morresse, sem nunca ter cometido nenhum pecado, esse já estava debaixo da ira de Deus, por causa do que chamamos de pecado original, por causa do pecado de Adão. Meus irmãos, nós somos herdeiros dos nossos pais, Adão e Eva, representantes da raça humana. E por causa do pecado deles, toda a raça humana foi separada da presença de Deus. Os reformadores entenderam que a redenção era necessária devido à nossa incapacidade de nos reconciliarmos com Deus por nossos próprios meios. João Calvino disse: o coração humano é uma fábrica perpétua de ídolos. Esta frase, meus irmãos, reflete a visão calvinista de que o pecado permeia todos os aspectos da vida humana, tornando a redenção essencial. O coração do homem é uma fábrica perpétua de ídolos. Todas as nossas boas obras estão contaminadas pelo pecado. A palavra do Senhor diz: não há quem faça o bem. Romanos 3. Não há ninguém que faça o bem. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis. A palavra do Senhor diz que as nossas melhores obras diante de Deus não passam de trapos de imundície. E aí nós temos o segundo ponto dentro desse argumento. É a realização da redenção. Primeiro, nós temos a necessidade da redenção. Entenda, ninguém pode ser salvo longe da pessoa de Jesus. Jesus é o cerne, Jesus é o centro, Jesus é o alvo, Jesus é o caminho, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o nosso substituto. Tudo é por causa dele, por meio dele só podemos ser salvos por ele. Mas aí nós temos a realização desta redenção. A realização da redenção, ela foi completamente alcançada pela obra de Cristo na cruz. Os reformadores enfatizaram que a vida, morte e ressurreição de Jesus foram suficientes para satisfazer a justiça de Deus e reconciliar os pecadores com Ele. Veja só, isso é muito importante, porque talvez você esteja aqui, você não é desta igreja, você é um visitante, talvez você seja de outra igreja, talvez você seja o que se diz amigo do Evangelho, ou talvez você seja alguém até que não crê em Jesus. Mas os reformadores, eles estão dizendo que a vida, a morte e a ressurreição de Jesus é suficiente. Nós não precisamos de mais nada. Nós falamos aqui domingo passado, na nossa escola, da nossa EBD missionária, sobre os argumentos em que algumas religiões, algumas igrejas acrescentam algo mais à mensagem do Evangelho. Cristo não é suficiente. Alguns dizem que a Bíblia mais a tradição são importantes. Eu preciso ler a Bíblia, mas eu preciso também seguir a tradição. Outros dizem que precisamos ler a Bíblia e também ler os escritos de tal profeta. Outros dizem que um anjo desceu do céu e deu uma outra revelação, dizendo que o que estava escrito nas Escrituras estava errado. Mas veja só, as Escrituras nos dizem, nos mostram que Cristo é suficiente, que a obra de Cristo é suficiente. Nós não precisamos fazer absolutamente mais nada. João Calvino declarou: somos redimidos pela preciosa graça de Cristo, não pelos nossos méritos, mas pela sua misericórdia. Somos redimidos pela preciosa graça dele, não pelas nossas obras, não pelas nossas ações. Eu não fui perdoado porque eu vim a todos os cultos. Eu não fui perdoado porque eu li a Bíblia de capa a capa. Eu não fui perdoado porque eu jejuei. Eu não fui perdoado porque eu dei esmola, ou porque eu sou um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, um bom filho. Não, eu fui perdoado por causa da obra redentora de Cristo. Então eu não faço essas coisas para ser salvo, eu as faço porque eu fui salvo. O apóstolo Paulo, escrevendo às igrejas de Colossos, no capítulo 1, versículo 20, ele diz: e que havendo por ele feito a paz pelo seu sangue, da sua cruz,
por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Paulo está dizendo, ele fez a paz, ele trouxe a paz dos homens para com Deus por meio do seu sangue, por meio da sua cruz. E por meio desta obra redentora, ele nos reconciliou com Cristo. Lembra que eu disse? Paulo estava dizendo, nós éramos inimigos de Deus. Mas por causa da obra de Cristo, Cristo vai lá, nos arranca do lamaçal do pecado. Ele nos tira do poder do diabo, ele nos tira do domínio do pecado e nos transporta para o reino do seu Filho, para o reino do seu amor. Esta passagem, meus irmãos, de Colossenses reforça a ideia de que a cruz é o centro da obra redentora de Cristo. A cruz é o centro. Se perguntássemos, ou se alguém perguntasse qual é o foco da mensagem salvadora, você pode olhar para ele e dizer a cruz. Não a cruz, o símbolo, mas o que está acontecendo na cruz. Lá na cruz estava o meu Salvador. Lá na cruz estava o Cordeiro de Deus, estava o nosso substituto, aquele que levou sobre si as nossas enfermidades, aquele que foi levado como ovelha muda para o matadouro, diante dos seus tosqueadores. A palavra do Senhor diz, ele não abriu a sua boca, ele foi calado, ele aceitou, ele se entregou para que eu e você pudéssemos ser salvos. Zwingli vai dizer, a cruz de Cristo destrói toda a nossa justiça própria. Porque às vezes nós queremos ser salvos pelas coisas que fazemos. Ele diz não. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos a nossa justiça cravada ali. Não há nada em nós. Não há nada, não há nenhum tipo de justiça. Zwingli reconheceu que apenas a cruz pode remover a barreira do pecado entre Deus e o homem. Diante de tudo isso, meus irmãos, podemos compreender três coisas importantes na obra da redenção. A primeira, nós vemos Cristo sendo perfeitamente justo, ele satisfez a justiça divina, permitindo que Deus perdoasse nossos pecados sem comprometer sua santidade. Nós vemos, em segundo, a ressurreição de Cristo. Que essa ressurreição de Cristo é a prova definitiva de sua vitória sobre a morte e a garantia da nossa futura ressurreição. Cristo não só foi morto, mas Cristo ressuscitou no terceiro dia. E por ele ter ressuscitado, a sua ressurreição é a garantia de que um dia nós, que ainda que venhamos a morrer com Cristo, ressuscitaremos e viveremos com ele para todo sempre. Terceiro, a obra redentora de Cristo não só assegura a nossa salvação, mas também nos chama a viver de acordo com os seus ensinamentos. Essa obra redentora de Cristo não só nos garante que nós seremos salvos, que nós estaremos com Deus para todo sempre, no novo céu, numa nova terra, mas também ela nos chama a vivermos uma vida santa e pura. Nós falamos isso pela manhã, através dos meios de graça. E também amanhã será ministrado, à noite, através do nosso querido irmão, auxiliar Eduardo. A esse respeito, então não falte. Mas aí nós temos um terceiro ponto. Vamos recapitular. Primeiro, nós temos aqui a graça de Deus na vida dos pecadores. Segundo, nós temos a obra redentora de Cristo para os pecadores. E terceiro, nós temos os resultados produzidos pela obra redentora de Cristo na salvação dos pecadores. O que é que isso quer dizer? E isso está baseado no texto que nós lemos de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 10. Em primeiro lugar, no versículo 3, nós vemos aqui Pedro nos falando desses resultados que essa graça, que essa obra de redenção produz. Ele diz a primeira coisa que é produzida através dessa obra redentora
é uma esperança viva. Olha o versículo 3 da carta de Pedro. Ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muito misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro está dizendo que a obra redentora de Cristo nos garante esperança viva. Não é uma esperança morta, é uma esperança viva. Antes estávamos todos perdidos, sem esperança e sem um Salvador. Porém, em Cristo, nós encontramos misericórdia, proteção e redenção. Sua ressurreição é a principal razão de encontrarmos novo sentido para a nossa vida. A ressurreição é o principal meio norteador para cultivarmos essa esperança viva. Portanto, a obra redentora de Cristo produz sempre uma esperança viva. Saber que Cristo está vivo deve produzir esperança no nosso coração, de que um dia Ele voltará. O mundo pode estar se acabando, o mundo pode estar em guerra, o sistema pode estar corrompido, mas o crente, a esperança do crente não está no sistema, não está em presidentes, não está em governos, não está em políticos, não está em seres humanos. A esperança do crente, ela é viva e se chama Jesus Cristo. O segundo resultado produzido por esta obra redentora está do versículo 4 ao versículo 5, que é uma herança perfeita. Ele diz: para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Quando nós olhamos para os seres humanos, nós vemos que as pessoas brigam por causa de herança. Quantos lares não são destruídos por causa da herança? Quando alguém morre e deixa uma certa fortuna, muitos lares são destruídos por causa dessa fortuna. Essa herança é uma herança que destrói a família, é uma herança que corrompe os amigos, que desfaz a amizade, então é uma herança imperfeita. O Senhor Jesus diz: não busque tesouros da terra, onde a traça e o ferrugem consomem. Tudo que nós fazemos, nós corremos atrás de riquezas, nós corremos atrás de finanças, nós corremos atrás de bens, mas tudo isso passa. Ninguém gosta de ouvir, ninguém fala a esse respeito, mas eu volto a repetir: um dia eu e você morreremos e tudo isso ficará para os outros gastarem, para os outros usufruírem. Mas a herança que nos é prometida é uma herança perfeita. Por meio da obra de Cristo, nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros do Senhor Jesus Cristo. Esta herança que passamos a ter em Cristo não perece, não se contamina e não se altera. Esta herança que passamos a ter em Cristo está bem guardada e reservada nos céus. Esta herança é para aqueles que foram lavados e regenerados pelo sangue de Cristo. Por isso, a obra redentora de Cristo produz para o salvo esta herança perfeita. Há uma herança para você no céu, da qual ninguém poderá tirar, e você será co-herdeiro com Cristo. Tudo aquilo que Ele herdou, você herdará juntamente com Ele. Mas nós temos também aqui uma terceira coisa produzida por esta obra redentora. É a alegria incondicional. Está do versículo 6 ao versículo 8, quando ele diz: nisto exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurada por fogo, redundem em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. A obra redentora de Cristo produz sempre alegria, mesmo em meio às provações. Você já viu um crente louvando ao Senhor
diante das dificuldades? Você já viu um crente adorando ao Senhor no momento de luto? Você já viu um crente dizendo louvado seja Deus quando todas as coisas estão dando errada? Isto é o que a obra redentora de Cristo produz. O sangue pode estar dando na canela, o mundo pode estar se acabando, mas a alegria no coração do crente não está dependendo das coisas que aqui acontecem. A alegria no coração do crente depende unicamente da pessoa de Jesus Cristo. Por isso ele se alegra, ainda que por um período de tempo ele se entristeça. Ele sabe que essa tristeza produzirá no seu coração um grande louvor de glória ao nosso Deus. Provações estas que são os meios para a ação de Deus em nossas vidas. Às vezes nós não enxergamos e às vezes nós perguntamos: Senhor, por que eu sofro tanto? Senhor, por que eu passo por tantas adversidades? Esse era o lamento do salmista. O salmista perguntava: Senhor, por que parece que os ímpios não sofrem? Só o justo que sofre. Só o justo parece que padece. Essas provações, essas tristezas, esses momentos de angústias, muitas das vezes, meus irmãos, é uma ação de Deus em seu coração, para trazer uma profunda alegria, da qual um dia você irá desfrutar. A palavra do Senhor diz que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Então, se você está triste, se você está passando por um momento de adversidade, se você está sendo perseguido por causa da pessoa de Jesus Cristo, se alegre, porque isto pode ser transformado por Deus em uma ação na sua vida, pela qual você o glorificará para todo sempre. Alegria que não se condiciona a uma visão comprovadora para a ação de Deus. Às vezes, esta alegria ela não precisa de algo que comprove. Eu só vou me alegrar se Deus me mostrar alguma coisa. Eu só vou me alegrar se Deus me revelar alguma coisa. Não. Essa alegria não depende de algo comprovado, mas ela é vivida pela fé. A alegria esta que produz louvor, glória e honra para o nosso Salvador. A obra redentora de Cristo produz também nos salvos alegria incondicional. Uma alegria que o mundo não conhece. Uma alegria que o mundo não vê. Uma alegria que o mundo não pode desfrutar. Belo Jardim está em festa, na festa das fofoqueiras, a festa das marocas, desfrutando de uma alegria passageira, desfrutando de uma alegria através de bebidas, que trará a eles uma satisfação momentânea. Mas quando o efeito das drogas passar, quando o efeito da bebida passar, o que acontece, o que vem à sua mente é tristeza, é angústia, é desilusão. Essa alegria que o mundo produz não é uma alegria verdadeira. Essa alegria que o mundo oferece não é a alegria de Cristo. É uma alegria cujo todos podem estar pulando, mas é uma alegria que passa. E todos os dias deverão sempre estar buscando uma lata batendo para poder satisfazer os seus corações. A obra redentora de Cristo produz essa alegria incondicional. Uma alegria incomparável. Uma alegria que não depende de coisas, depende unicamente de Deus. E por fim, a obra redentora de Cristo, ela produz uma fé operosa. Versículo 7 ao versículo 10, ele diz assim: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, ele diz, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, no qual não vendo, agora mais crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Versículo 10 ele diz, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Essa obra redentora produz essa fé operosa. Esta alegria incondicional em meio ao adverso visa produzir uma fé precisa, meus irmãos. O apóstolo João, na sua
epístola, no capítulo 5, versículo 4, ele diz o seguinte: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Os que são nascidos de Deus vencem o mundo por meio desta fé viva. Esta fé é digna de louvor, produzindo assim o amor pelo Senhor e alegria profunda em nossa alma. A salvação da nossa alma é o objetivo central do exercício desta fé operosa, bem como um fato bastante avaliado pelo profetismo bíblico, redundante na graça de Deus. A obra redentora de Cristo irá produzir nos salvos uma fé verdadeiramente operosa. A obra redentora de Cristo irá produzir no coração do salvo uma fé que está ativa, que está viva, que está operando todos os dias, em todos os tempos. Louvado seja Deus por isso, porque a fé também é um presente de Deus para nós. Não é algo que nós criamos, que vem de nós. A fé, diz a palavra do Senhor, é um dom de Deus. E esta fé é um dom de Deus perfeito. Diante de tudo isso, irmãos, teremos aqui 3 coisas que nos levarão a fixar isso na nossa mente. A primeira coisa que nós precisamos entender é o do ponto 1 que nós vimos sobre a graça de Deus na vida dos pecadores. Sempre que você pensar sobre a salvação, lembre-se, você não a merece. Ela não foi lhe dada por mérito. Ela foi lhe dada unicamente por graça, por misericórdia, por uma vontade soberana de Deus. Isso não deve lhe entristecer, pelo contrário, isso deve alegrar o seu coração. Porque se a nossa salvação dependêssemos de nós, nós estaríamos como alguém que todos os dias está em crise. Um dia no céu, outro dia no inferno. Um dia no céu, outro dia no inferno. Mas não, a salvação, a graça de Deus nas nossas vidas, ela nos garante uma salvação perfeita. Ela nos garante uma salvação completa. Segundo, quando você lembrar da obra redentora de Cristo, olhe sempre para a cruz. Quando você olhar para a cruz, quando você lembrar da cruz, lembre-se também do último hino que nós cantamos aqui nesta noite. Lembre-se do nome de Jesus. Lembre-se que tudo que você tem em Deus, você tem por meio dele. Sem Jesus não há como você se aproximar de Deus. Sem a obra redentora de Jesus, não existe nenhuma maneira de você desfrutar dessa graça. Talvez você esteja aqui e você não seja crente. Talvez você esteja aqui e você ainda não confessou o Senhor Jesus como seu Salvador. Talvez você esteja aqui e você talvez diga, mas pastor, eu tenho um Deus no meu coração. Eu faço as minhas orações, eu leio a Bíblia na minha casa, mas talvez você ainda não entendeu essa obra salvadora. Talvez você está querendo se achegar à presença de Deus por meio das coisas que você faz. Deixa eu lhe dizer, você não vai conseguir. Você não vai conseguir, porque nenhuma das nossas ações poderá nos aproximar dele. Mas há uma esperança para você. Há alguém que foi crucificado na cruz do Calvário. Há alguém que entregou a sua vida. E o próprio Deus providenciou esse substituto, o Senhor Jesus Cristo. Então saia daqui nesta noite crendo nele. Arrependa-se dos seus pecados. Abandone o seu modo de viver. Abandone a sua antiga vida. Deposite toda a sua fé e a sua esperança em Cristo. E descanse nele. Você não precisará fazer absolutamente nada para ser salvo. Porque se você crê nele, ele perdoará os seus pecados, lhe dará um novo coração, lhe dará novas roupas e novas vestes, e escreverá o seu nome no livro da vida. E por fim, uma vez que você entende esta obra da graça, uma vez que você entende esta obra redentora de Deus,
de Cristo. Comece a viver como alguém que não só ouviu, mas como alguém que acredita. Não permita com que a sua esperança morra. Creia nas heranças eternas que Deus preparou para você. Ainda que você não tenha nada nesta vida, ainda que você não herde nada nesta vida, lá há uma herança preparada para você. E a palavra do Senhor diz em Apocalipse capítulo 21, que há um novo céu e uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra passou e tudo se fez novo. E lá neste novo céu e nesta nova terra existe um tabernáculo onde Deus habitará para sempre com todos os homens. E Deus será o nosso Deus. E a sua palavra diz que nós seremos o seu povo. E reinaremos com Ele por toda a eternidade. E lá não haverá mais pranto, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais luto, lá não haverá mais tristeza, lá não haverá mais angústia, lá não haverá mais nenhum tipo de sofrimento, porque tudo lá será perfeito. Lembre-se também da obra especial de Cristo. Cristo irá operar nos nossos corações essa fé verdadeira e genuína. Assim, meus irmãos, nunca deixemos de crer que um dia, por meio da fé que Ele nos deu, nós habitaremos para todo sempre com Ele, para toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Fiquemos de pé, vamos orar ao Senhor.